não é difícil de encontrar. Na verdade, somos todos, vamos dizer assim, carentes, né? Da imensidão, de tudo aquilo que a gente precisa e que às vezes realmente, como diz o tema, o egoísmo não nos deixa ver, não nos deixa refletir. Esse é um tema um pouquinho complicado, eu acho, porque você vê tantos exemplos do que se torna o semelhante, ou se nós já passamos épocas de nossas vidas, ou nesta atual encarnação, vivenciando parte daquilo que a gente não deveria vivenciar, que é, na verdade, o egoísmo. O egoísmo, todos nós sabemos, se buscarmos no dicionário o sentido da palavra egoísmo, nós veríamos que é esse amor excessivo, agora um amor excessivo por nós mesmos. É aquele que só nós temos a devida importância. Aquele que nos segue está muito distante, porque ele sempre se sobressai. O egoísmo, como diz o próprio Evangelho, é a chaga da humanidade. É, na verdade, a doença contagiosa ou não, aquela doença adquirida em vidas passadas que nós trouxemos e que ainda não desvinculamos dela no nosso dia a dia, na nossa vida. Essa chaga maior da humanidade, filha do orgulho, né? Ela faz com que nós sejamos assim indiferentes ao nosso próximo, distanciado daquilo que Jesus nos pediu, que amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas o egoísta, ele não entende o que é amar o próximo, se para ele nem existe o próximo. Há vários sentidos do egoísmo que nós não poderíamos de forma alguma imaginar e se colocar naquela situação. Tamanho é o choque quando a gente começa a ler, a estudar, a pesquisar, ou quando convive temporariamente, ou por pequeno espaço, ou por um longo tempo, com uma criatura egoísta. É realmente de dilacerar o coração quando você percebe que aquela pessoa vive só pensando em si mesmo, que vive buscando para si tudo aquilo que ele nem tem, mas ele se busca e se acha e se coloca naquela situação de ser o melhor, de só ele saber. Esse egoísmo também nos chama a atenção, o Evangelho, quando ele nos diz que é a razão, é a base de tantos males que a gente hoje, pela doutrina espírita, pelo que a gente já conhece, pelo que o Evangelho nos ensina, a gente poderia dizer, nossa, não deveria existir. Mas o egoísmo é tão forte, tão avassalador, tão destruidor, que não dá para a gente captar, vamos dizer assim, aquilo que a gente não gostaria de ver nem de sentir naquela criatura, nem que pudéssemos sentir em nós mesmos esse egoísmo. E ele está contido no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 11 e 12, que o capítulo é Amar ao próximo como a si mesmo. Como podemos sentir esse egoísta? Como podemos auxiliar a essa criatura doente, que tem essa chaga da humanidade? Como poderíamos, dizer assim, distanciar dele e de cada um de nós essa fase de egoísmo? Aí a gente diz, como o nosso irmão falou, eu também costumo dizer que diria sempre que nós não precisávamos, na verdade, de não ter medo de encarar ou de pedir força suficiente para que a gente possa superar não só as dificuldades, mas como as nossas provas, as nossas expiações, que porventura a gente possa estar vivendo no momento. Mas forças suficientes a gente precisa pedir a Deus para vencer, para não ser contaminado por essa chaga da humanidade chamada de egoísmo. Esse amor próprio excessivo por si mesmo faz com que o indivíduo crie para si aquele rótulo pesado de um enfermo muito doente, daquele enfermo realmente, vamos dizer assim, que se arrasta, aquela enfermidade que está fazendo com que ele seja destruído aos poucos. Aí nós diríamos assim, mas e a caridade? Nós precisamos envolver as criaturas doentes no amor ao próximo, ensiná-lo a se distanciar dessa enfermidade tão trágica chamada de egoísmo. O egoísta é uma criatura
que vive de ilusão. Mas por que você está dizendo que vive de ilusão? Porque, na verdade, ele sente que o mundo é dele, foi criado para ele, e que as pessoas que habitam com aquela criatura estão ali para lhe servir. Todos são seus servos, né? Ele apenas é o Senhor. O Senhor do nada, porque quem tem uma enfermidade como essa não tem poder nenhum, nem sobre si, porque se tivesse, não teria estado contaminado e estaria lutando para vencer essa doença tão horrível chamada egoísmo. A gente vê que essa também, como dizia o Dr. Roberto Brolio, né, médico espírita, autor do livro Doenças da Alma, que o egoísmo também é uma doença da alma. Uma doença que corrói, que destrói, que está acima das forças daquele que ainda não sabe caminhar sozinho e que precisa que se estenda a mão para que ele não caia, que faça como chuva água ladeira abaixo, né? Que desce de vez à vontade. E aí a gente pensa, como livrar alguém de um sentimento, de uma razão de ser que aquela pessoa adquiriu e que propaga, né? Com todo o seu egoísmo, só para ele. Aí a gente diz, satisfazer um ego, satisfazer um amor próprio, como a gente poderia colocar nessa criatura para entender a sua razão de ser egoísta? Nós paramos, às vezes, para refletir diante de alguma coisa e vemos que essa caracterização do egoísmo pessoal, daquele egoísmo que tudo é para si, aí a gente vai vendo alguns aspectos de egoísmo, alguns aspectos que às vezes não é nem fácil de se perceber na criatura, porque a criatura camufla, ele faz aquela sua maneira de ser camuflado em forma de, eu quero ajudar. Ele não quer ajudar, ele quer ter uma prestação de serviços para se sobressair daquela ajuda que ele acha que está dando, ou que nós achamos que ele está dando. E, na realidade, é feita a mão do político, que só estende para mostrar, né? Aí você olha assim e diz assim, nossa, mas existe gente assim? Como? E às vezes tão próximo da gente que a gente nem percebe. Passa imperceptível mesmo, a olhos nus, a olhos vistos, assim, a gente olha e diz, não é verdade, não pode ser verdade. E esse estado difícil, às vezes, de a gente, vamos dizer assim, escalar daquela pessoa, que grau ele tem de egoísmo, até onde ele vai dentro daquele egoísmo, a gente diz, será que vou ser contaminado por isso? Olha, a contaminação se dá pela não prevenção. Se eu vejo que alguém tem um certo caráter duvidoso e eu nada posso fazer com relação àquela criatura, se eu sinto que aquela criatura não está fazendo caridade, ele está querendo promoção em cima daquilo, ele está querendo se sobressair em cima daquela ajuda que tantos realmente de fato necessitam, mas que não é o caso dele, mas que não é o caso da gente olhar e dizer assim, é confiável a ajuda daquela criatura? Aí você vai dizer, não é confiável. Não é confiável porque você começa a observar e sempre quem tem esses lados negativos sobressalentes, a gente vê que um dia ele tropeça nos seus próprios pés. E eu acho que a pior dor é aquela quando a gente cai sozinha, né? Porque ninguém bateu, a gente tropeça e cai por si mesmo. Então, nessa fase, eu buscava algumas coisas, algumas anotações que eu tenho aqui já há muito tempo, e eu poderia dizer, será que isso nunca poderia ter acontecido comigo? Às vezes eu me pergunto, por que eu sou espírita hoje? A minha família tem uma formação católica, foi ali criada, eu sabia até as cores que se usava para cada simbolismo da Igreja Católica. Hoje eu não sei. Aí eu digo, tem uma razão de ser, né? Como hoje a nossa irmã falava lá sobre a mediunidade. Por que será que ela ficou tão na dúvida de alguns assuntos e de repente optou por esse? Tudo tem a sua razão de ser, a sua razão justa de ser, porque Deus não é injusto com ninguém. Nós temos as nossas falhas, as nossas deficiências, nós nos atropelamos, nós às vezes tropeçamos dos nossos próprios pés, mas temos a base sólida, porque a doutrina espírita ela esclarece tudo, não há nada que não seja esclarecido
dentro da doutrina espírita, dentro desta bênção que eu vou, até os meus últimos dias encarnados e do outro lado da vida, pedir sempre a Deus, para que eu tenha como agradecer ter conhecido a doutrina espírita, porque para mim não teria coisa melhor. Você contém os seus impulsos, a sua negatividade, você contém aquilo que você às vezes diz, nossa, que atitude egoísta que eu tive. Você cai em si, ela te chama a razão, e aquela razão lógica, justa de ser, não é aquela fantasia de dizer, olha, faça isso, tem travesseiros ungidos, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo. Não, ela te chama a realidade. Você vive hoje com o que você fez ontem e você vai viver amanhã como você está praticando hoje. Então, esse convite da doutrina espírita não é um convite superado, é um convite a cada dia ativo, para que a gente não caia na tentação de ser um egoísta. Mas é tão ativo que quando Jesus e os apóstolos pediram, eu sempre gosto de fazer essa citação, que nos ensina a orar. E a primeira frase, ele sempre, porque ama a Deus sobre todas as coisas, aí ele diz, quando orar, diz assim, Pai nosso que estás no céu. Cada frase desta oração que Jesus nos ensinou a orar, que deu a base, que deu a receita de como deveríamos orar, de como nos deveríamos comportar, até mesmo diante de fatos que a gente vê e sente dessas pessoas doentes da alma, porque o estado de inferioridade da alma, do egoísta, é muito grande. É um estado de inferioridade imenso, tão doentio que às vezes se torna realmente contagioso. E aí ele disse, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Olha, esse é um mal. Então, se o Evangelho, segundo o Espiritismo, se o Evangelho é baseado nos ensinamentos de Jesus, diz que o egoísmo é a chaga da humanidade, geradora de todas as outras coisas, da vaidade excessiva, de tantas coisas que a gente não deveria ter, né? Do orgulho, da prepotência. O egoísta tem tudo isso junto. Você imagina, um já é ruim, imagine toda essa salada, né? Dessas coisas negativas. No Evangelho, ele diz assim, se o cristianismo ainda não cumpriu a sua missão por completo, é por causa da luta que se trava entre a caridade e o egoísmo. Veja, a luta travada entre a caridade e o egoísmo está fazendo com que a gente não evolua, com que a gente não sinta Deus, não sinta Jesus, com que a gente não viva integralmente ou comece a entender integralmente a doutrina dos Espíritos, a mensagem que Jesus deixou para nós tão clara, tão descortinada, né? Sem subterfúgios, que a gente não percebe. Porque, será que eu devo fazer isso? Se questiona quando vai fazer assim. Mas você sabe quem é aquela criatura? Como é que você está dando isso para ele? Olha, quando eu pratico um ato impensado, no sentido de eu não me questionei porque eu vou dar, quem é a pessoa a quem eu vou dar? Eu estou confiando no pedido daquela criatura. Eu estou abrindo o meu coração, dando o meu amor, dando a minha caridade, dando até o meu apoio moral, se for o caso, àquela criatura necessitada. Agora, se a criatura tem outras intenções e age de uma outra forma, não condizente com aquela realidade que ele me passou, aí não é problema meu, é ele e Deus. A minha parte eu cumpri. Se ele me enganou, ele não enganou só a mim. O problema, o comprometimento é dele. A minha parte eu fiz. Qual foi a minha parte? Qual é a nossa parte? É acreditar no próximo. É dar ao próximo a chance dele não ser egoísta, dele não ser cafajeste, dele não ser injusto, de ser um anticristão. Nós precisamos conceder a nós e ao próximo a oportunidade de crescer. Essa semana eu estava nos meus estudos, nas minhas coisas lá, e estava lendo uma frase, que eu até tomei nota aqui, porque meus 6 anos estão passando e a gente vai ficando muito esquecida. Aí eu tomei nota aqui de uma frase que está num livro muito conhecido, que eu quase compro outro pensando que eu não tinha ele. É no livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eu quase compro outro, porque eu nem me lembrava que tinha, porque tem tanto livro, que eu falo, mas eu já vi esse livro. Aí quando eu estava remexendo nas minhas coisas, estava lá o livro. Quando ele diz assim, nós nos salvamos restaurando relacionamentos.
Eu achei muito interessante. Um conteúdo muito forte. Então, quem vive com uma criatura egoísta está tendo a oportunidade, quem vive com uma criatura difícil de qualquer forma, está tendo a oportunidade de salvar restaurando relacionamentos. Porque aquela criatura dessa família que hoje nós convivemos, seja a família consanguínea, seja a família da religião, seja a família do trabalho, os irmãos em Cristo, todos nós somos dados a relacionamentos fáceis, difíceis, complicados e relacionamentos abençoados, que você diz, nossa, parece que faz 200 anos que eu conheço aquela pessoa. Às vezes você tem o seu irmão consanguíneo e não tem com aquela criatura a amizade, o entender, a liberdade de agir, como tem com aquela outra, a confiança, porque confiança é coisa muito importante, o respeito, que se existisse respeito, tantas coisas também estariam sendo evitadas. Leon Denis diz no livro Depois da Morte, ele diz assim, o egoísmo é o irmão do orgulho, e como enfermidade, necessita ser curada, porque ela ainda é o vestígio desse estado de inferioridade que nós, espíritos, ainda convivemos. Porque a gente tem esses vestígios. Se a gente fosse analisar, refletir sobre nossas ações, sobre os nossos pensamentos de lá e de agora, a gente vai encontrar muita coisa que a gente vai dizer, meu Deus, eu tive essa atitude. Hoje eu conversava com meu companheiro, eu me arrependi tanto de uma atitude que eu tomei, que aquilo ficou na minha cabeça, porque não faz parte do meu eu agir daquela maneira. E às vezes faz, porque eu descobri comigo mesma que a gente tem uma fera adormecida e para acordar, despertá-la, não precisa de muito não. Às vezes é uma pequena coisa, uma faísquinha, é como se nós fôssemos um terreno blindado, minado, porque qualquer coisa você pisa numa mina e ela estoura, e daí a catástrofe pode ser grande, para nós em espírito principalmente. Então a gente vai vendo que essa persistência desse egoísmo, que é uma grande, do individualismo que ele tem, sou eu e mais ninguém, a gente começa a juntar sobre tudo que a gente já viu, sobre tudo que a gente vê, sobre tudo que a gente sente. Na revista espírita, deixa eu ver aqui a data, porque em data eu não sou muito boa, é como para falar da vida dos outros, eu não sou, só sei falar da minha mesmo. Na edição da revista espírita de setembro de 1865, Kardec postou lá um artigo sobre um egoísta. Esse rapaz, ele tinha um egoísmo tão grande consigo mesmo, que ele perdeu a família e convivia com a avó. Se não me engano, com a avó. Convivia com ela e com o passar do tempo ela foi ficando cansada, abatida, e ele não percebia a necessidade que ela tinha fisicamente de ser ajudada, de estar ali precisando da ajuda física, carregar água, fazer aqueles serviços, e ele era indiferente à maneira dela ser. E com o passar do tempo e o egoísmo dele cada vez só para ele, não fazia nada, ela veio a desencarnar. Antes dela desencarnar, ela sofreu muito no hospital. Aliás, não desencarnou. Ela ficou durante muito tempo sofrendo e ficou ali. Por misericórdia do Pai, quem partiu foi ele. E quando chegou do outro lado da vida, ele percebeu o quanto ele tinha feito de errado. E não podia mais consertar o que ele tinha feito e o que ele deixou de fazer. E essa mãe, essa avó, pedia por ele, orava por ele, e quanto mais ela orava por ele, mais ele sofria, por conta do que ele havia praticado com ela, por causa do orgulho, do egoísmo dele, que era exagerado. Aí Kardec recebeu uma correspondência dos correspondentes que ele tinha em suas pesquisas na época e pediu, os médios pediram para entrar em contato com ele. Então, sabe qual foi a resposta que a espiritualidade que estava cuidando desse doente falou? Que ele não tinha condições de se comunicar, porque a enfermidade dele, onde ele estava, era grande demais. O sofrimento dele era tão grande que ele não tinha condições, porque ele se deu conta de todo o mal que ele havia praticado, pelo seu egoísmo. E tempos depois que ela desencarnou, aí foi novamente auxiliar aquela pessoa
que tanto havia prejudicado, porque ele entrou num estado de demência, ele ficou totalmente alienado e sofria a ponto de não poder se comunicar. Mas como Deus é toda a sua infinita bondade e misericórdia, entendeu o que tinha passado e conseguiu tomar conta dele. E a gente não vai se alongar na história para não fugir muito do que a gente está querendo dizer, senão passa o tempo e a gente não diz. Então, num livro de Divaldo chamado Estudos Espíritas, ele fala que o egoísmo traduz não como uma forma de amor próprio, aquele amor que você tem de cuidado, não, era um amor próprio mesmo, só para ele, só tinha condições de dar amor para ele. Era o próprio eu dele muito exacerbado diante daquilo que ele achava que só ele era merecedor de ter. Então, nesse livro Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo, é muito interessante ele falar dessa enfermidade de largo porte. Ele se refere assim: o egoísmo é uma enfermidade de largo porte. É, na verdade, um campo que precisa ser desenvolvido. É algo que você precisa sair daquela inconveniência, tirar aquela criatura daquela inconveniência, porque até a pessoa egoísta é um inconveniente também. Porque como ele só pensa nele, ele é também um inconveniente, ele é doente da inconveniência, né, que ele tem demais. E ele diz que isso dá muitos efeitos de complexidade diante dessa criatura que está doente pelo egoísmo. O antídoto é trabalhar o lado mental. O antídoto para trabalhar a oposição, para não sermos egoístas, é, na realidade, a paciência, o pensamento positivo, é, na verdade, a tolerância, a benevolência, a compaixão, que é algo muito difícil. Compaixão, você começa a analisar, pensar, será que eu senti compaixão por alguém em algum momento? Será que eu tenho esse sentimento, essa virtude da compaixão? Então, quando a gente descobrir essas coisas maravilhosas, essas virtudes a serem praticadas, jamais a gente vai ter chance de ser egoísta, jamais a gente vai ter atitudes egoístas. Nós vamos ter atitudes, muito pelo contrário, da vivência do amor que nos ensinou Jesus, né? Outra parte que me chamou a atenção com relação ao egoísmo foi formas de egoísmo. Eu nem me lembrava disso. Aí eu revendo meus estudos, minhas anotações, tem formas de egoísmo. A forma de egoísmo, eu disse, mas formas de egoísmo? Sim, porque Jesus disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Ama o teu próximo como a si mesmo. A doutrina espírita veio fazer com que nós pudéssemos entender e aceitar esse convite de amar a Deus. Olha, se tivéssemos realmente amor a Deus, nós estaríamos vivendo o que a gente está vivendo hoje? De forma alguma nós não estaríamos. Por quê? Porque eu amo Deus, eu amo o meu próximo me ama, por que tem que prejudicar, porque eu tenho que tirar, porque eu tenho que roubar, porque eu tenho que estuprar, todas essas coisas que a gente está vendo ainda por aí. Aí uma das formas, pensamentos de egoísta, o egoísmo e a inveja. Olha, egoísmo e inveja. Aí eu disse, nossa, tem comparação? Aí ele disse, são inimigos ocultos que todo homem traz dentro de si. São sentimentos que o levam a apoderar-se de tudo o que lhes possa convir. Tudo que ele possa convir. E a gente está vendo aí, é mais fácil pegar do que tirar. É mais fácil tirar, pegar de alguém do que você realmente ter. O egoísmo nessa parte aqui, eu me lembrei de casos, trabalhos voluntários que fizemos no passado, onde a gente dizia, aqui é meu. Então, isso aqui é meu, as pessoas falavam para nós. E era como se realmente o mundo fosse deles. E eu dizia assim, nossa, isso aqui, eu não sabia que isso aqui é num hotel 5 estrelas. Vocês mais ou menos sabem ao que eu estou querendo me referir. Eu nunca vi isso aqui como hotel 5 estrelas, mas tem gente que pode achar que seja. Então, esse é meu, eu me casei, essa mulher não pode pedir separação, porque se pedir a separação, quando eu sair daqui, vamos ter. Eu disse, mas é propriedade. Eu achava que quando a gente casava, a gente assina um papel, não de dizer que propriedade particular. Não tinha isso, eu pelo menos não vi isso lá, no cartório nenhum, escrito propriedade particular, né? A gente vai ali, oficialmente, fazer uma união, mas não com esse valor que as pessoas pensam.
valores que não deveriam existir. Aí hoje se mata, tem todas essas tragédias que a gente vê. Então ele, quando compara o egoísmo, ele fala egoísmo e inveja, e ele diz, quer tudo que ele possa convir, quer moralmente, quer fisicamente. São dois sentimentos que o excitam a impregnar a astúcia, a empregar a astúcia, a força para conseguir o que ele quer, o que ele deseja. O egoísta não mede esforços para ter o que ele quer. É dele, ele não quer saber se vai magoar, se vai ferir pai e mãe, não quer saber se ele vai um dia ficar atrás da grade, ele quer e vai buscar aquilo que ele acha que quer. E qual é o orgulho? O egoísmo e o orgulho. São os dois corredores, eles assim, são dois corredores sombrios, orgulho e egoísmo. Dois corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência em angustiantes processos obsessivos. Isso está no livro chamado Seara dos Médios, de Francisco Cândido Xavier. E só pode ser. Você imagina isso junto? Egoísmo e orgulho? Não podia dar boa coisa. Não poderia nunca. Agora, o egoísmo familiar também tem esse lado, né? Essa fase do egoísmo familiar. Ele consiste no amor aos pais, aos irmãos, aos filhos. Enfim, aqueles que estão ligados pelos laços consanguíneos com exclusão dos demais. Só existe a minha família. Para mim, a minha família. O resto não tem importância. Aí eu já ouvi casos assim, nossa, eu fui pedir isso a uma pessoa assim, pensando nos meus filhos. A pessoa disse, por que você não faz como eu? Meus filhos não precisam que ninguém dê nada, porque tudo eu estou dando. O que você diz uma criatura dessa? Você, meu Deus, pedir a Deus que tenha misericórdia, né? Porque quando eu escuto essas barbaridades, mesmo eu como espírita, eu só peço a Deus misericórdia, porque não tem outra coisa para pedir. Não tem outra coisa para pedir. O egoísmo se dá de várias formas. Você não pode excluir família, não, porque a minha família, porque a minha família, porque a minha família. Sua família teve condições, graças a Deus. A dela não tem, a minha não tem. É como Deus quer que seja. É como tem que ser. Uma coisa eu sei, nenhum pai, nenhuma mãe quer o pior para nenhum dos seus filhos. Muito pelo contrário, eu já vi figurativamente falando, dizer assim, lágrimas de sangue de mães, por erros de filhos, que as mães nunca sonharam conhecer. Mães que dizem assim, eu boto minha mão no fogo por filhos. Mães que diziam para nós, ao nosso grupo, meu filho não fez isso de errado, foram as más companhias. Quando você ia pegar a ficha da criatura, só a mãe não sabia. Só a mãe não sabia. Porque para ela, aquele amor imenso de mãe, porque amor de mãe é o único que se assemelha realmente, é o amor maior, o amor de mãe, mãe mesmo. Porque a verdadeira mãe, ela não passa a mão na cabeça do filho quando ele erra. Ela vai usar de rigidez para que mais tarde outras pessoas não se aproveitem, não se apoderem daquele erro, daquele seu filho, porque a mãe passava a mão na cabeça. Porque o pai dizia, olha, não, é só minha mãe, é só seu filho, olha o que seu filho está fazendo, né? E não é assim. Então ele diz, da família com exclusão dos demais. São muitos e desconhecem que somos todos irmãos, filhos de um único Pai celestial. Isso está também falando sobre esse assunto, que a gente tirou só uma frasezinha, no livro As Leis Morais, de Rodolfo Calegares, que é um livro maravilhoso, maravilhoso. Meu livro eu não posso nem mostrar para ninguém, porque meu livro já tem as capas tudo diferente, né? Porque é de antigamente. É de antigamente. Não é mais de moderno. Só é moderno o conteúdo, que não vai deixar de ser. Egoísmo individual. Olha, o egoísmo individual é aquele que mais a gente vê, né? É aquele que mais se sobressai. E esse egoísmo, ele funda-se num sentimento exagerado, né? De interesse pessoal, no cuidado exclusivo consigo mesmo e no desamor a todas as outras criaturas. Olha que coisa triste, né? Que coisa triste. Inclusive os que habitam o mesmo teto. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser sobrinho, não interessa, interessa ele. Então esse espaço é meu, não quero que ninguém pegue. Isso aqui é meu, não quero que... Não é diferente, nós estamos falando do egoísmo.
Porque você ter cuidado com alguma coisa, até a gente às vezes compra objeto tão caro que a gente não vai deixar uma criança perder para destruir, quebrar, a gente ter cuidado. Então, o filho, não pega, isso aqui é de papai, isso aqui é de mamãe. Você não pode pegar, você ainda não tem, é diferente. Você está tendo cuidado com algo que te custou e com algo que você precisa. Mas o egoísta individual, não. Ele não quer saber, ele quer. Ele é capaz até de tomar da sua mão alguma coisa para que ele possa ter o que ele realmente quer. E o egoísmo nacional, eu disse assim, também tem esse, o egoísmo nacional, é o nosso quinto item, que é aquele que se disfarça, se esconde sob o rótulo de patriota. Ele é patriota. Então, nenhum outro rótulo, nada, não serve nada para ele, ele vive daquele, de pensamento disso, a minha pátria. Hoje em dia a gente vê a degeneração desse sentimento que poderia existir em pequena quantidade para se valorizar a nossa pátria, o nosso país. Eu vejo pessoas dizendo, eu tenho vergonha de ser brasileira. Eu não tenho. Nem tenho vergonha de ser brasileira, nem tenho vergonha de ser nordestina, puxando pelo meu sotaque nordestino. Não tenho. Tenho muito orgulho. O que eu tenho vergonha são de alguns brasileiros que nunca souberam e nem sabem valorizar a sua nação. Tenho vergonha daqueles que enganam a povo, que tira de quem não tem, que não cuida da saúde, que não cuida da educação. Isso eu tenho vergonha. Mas esse não são todos 100% dos brasileiros. Então eu não tenho vergonha, nem vou dizer eu quero morar no outro país porque o Brasil já era. Não, o Brasil não era. O Brasil ainda é. E ele vai ser sempre. O que ele precisa é de brasileiros que amem a sua pátria sem nenhum tipo de egoísmo, compreendendo as nossas deficiências. Porque eu estava lendo um artigo numa revista, até eu estava falando para esse pessoal lá no centro, falei para Leandro hoje, onde ele fala também uma parte sobre isso. Nós precisamos entender que a nossa nação, a nossa pátria, é aqui, foi aqui que nós nascemos. Se Deus permitiu que nós aqui estivéssemos e possamos estar pelo tempo que seja necessário, é para que a gente ajude a nossa nação a crescer. É porque a pátria do Evangelho já está, já começou, nós somos. O que precisamos é desenvolver em grande quantidade e não deixar que armas que a gente está vendo por aí denigrem a imagem de um país que pode ser muito melhor por tudo que ele tem para nos oferecer, inclusive na pátria do Evangelho, que a nossa nação é. Então, esse patriota não pensa assim como a gente está falando, não, né? Ele pensa completamente diferente. Habitante de um país, a pretexto de engrandecer sua pátria, eles evidenciam outros países. Eles evidenciam outros países, escravizando as suas populações. E assim gerando ódio, ou seja, fica falando mal. Eu gosto do Brasil, fulano. A gente vai ver um exemplo muito comum. Eu vou ver bem direitinho para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, onde eu vou querer chegar. Eles falam bem da nossa nação, fala bem da nação dele, do país dele, e depois o que é que ele faz? Ele implanta ódio, o egoísta, patriota, ele implanta ódio, né, daquela criatura, e a gente vê o quê? O que é que acontece no Oriente Médio? O que é que acontece em alguns países por aí? Terrorista mulher, homem bomba, mulher bomba, criança bomba, e carro bomba, e não sei o que bomba, e destrói. Não existe, não pode. São esses falsos patriotas, esse egoísta nacional, né, dos países, da sua nação, e que destrói, e acabam patrimônios históricos lindos, belíssimos, eu estava vendo uma reportagem, tudo destruído, o que era, e hoje existem ruínas. O que faz o egoísta? Destruir a si e aqueles que caem na sua lábia, na sua conversa, na sua falta de entender, na sua falta de misericórdia, na sua falta de amor. E aí vem aquele outro lado também do egoísmo, que é o egoísmo sectário, ou seja, aquele que está relativamente ligado a seitas, a religião. Aí eu digo, aquele que transforma crentes em fanáticos, crente que estamos falando aqui é aquele que crê na sua religião, né? Aquele que crê. Aquele que transforma os crentes em fanáticos, a cujos olhos só a sua igreja é verdadeira e salvadora, sendo todas as outras fontes de erro e perdição. Quem não vê isso hoje em dia? A gente vê, né? Tem pessoas que chegou para mim e disse, como você pode ser espírita? E espiritismo é religião? Eu disse, você já leu alguma coisa sobre o espiritismo? Conhece?
Eu vou lhe repetir uma frase. Você me fez uma pergunta e eu, antes de responder, eu vou te dizer o que eu ouvi há muitos e muitos anos atrás, isso quando eu era católica. Fazendo um trabalho assistencial, que era para o Hospital do Câncer, e aí a pessoa disse assim para mim, Sônia, ela me convidando, eu disse, eu não tenho estrutura emocional para trabalhar assim, mas eu quero trabalhar dos bastidores, fazendo outras coisas, tudo bem. Aí ela me repetiu uma frase, Regina Nochivanda, já está do outro lado da vida há muitos anos. Você não vai amar aquilo que não conhece. Você só vai amar aquilo que você conhece. Então eu não tenho direito, eu falei para mim, não tenho direito de criticar a religião, crença de ninguém. A minha religião, até porque religião não dá religiosidade a ninguém. O que dá religiosidade às pessoas é a gente se despertar, acordar, se transformar. Agora eu vou chegar a criticar a religião? Não, só a doutrina espírita é a que salva. Só a doutrina espírita é que é boa. Cadê a falta de caridade? Que a bandeira da doutrina espírita é caridade, fora da caridade, e não a salvação. Por quê? Então, se esse é o maior conteúdo, se Jesus ensinou para que pudéssemos ter misericórdia, para que pudéssemos não ser egoístas, para que tirássemos essas mazelas todas e desenvolvêssemos em cada um de nós sentimentos de amor ao próximo, que vivêssemos em harmonia, que pregássemos tudo que Jesus... Ide e pregai. Todos esses ensinamentos são ensinamentos que nós necessitamos, de fato, conviver e não criticar. A minha religião é a melhor. A minha é a única que salva. E eu chegar para dizer, você vai acreditar, como ela disse para mim, a pessoa na época, você está acreditando numa religião de que não teve nem coragem de assinar. Eu disse, você conhece a história de Kardec? Se fosse hoje, eu dizia, veja o filme, porque para ler é complicado, né? Vê o filme que é mais curtinho assim, você pelo menos tem uma noção. Porque eu sou espírita, mesmo com todas as minhas temporadas imperfeições, e também tenho meus 5 minutos, né? Que eu sou normal, né? E como psicóloga, antes de eu ser espírita, de qualquer outra coisa, de ler e conhecer, eu também sou um ser humano, então tenho as minhas carências, as minhas deficiências, e nem sempre são poucas. Então, no livro também de Rodolfo Calegari, As Leis Morais, ele fala sobre isso e é muito interessante a gente conhecer. A gente conhecer, porque a gente conhecendo é que a gente vai amar, é que a gente vai tirar de dentro de cada um de nós se ainda existe essa faísca do egoísmo que pode estar contida em tudo isso que a gente citou aqui. No egoísmo nacional, sectário, no egoísmo individual, no egoísmo familiar, no egoísmo da inveja e do orgulho. Então, dentre tudo isso que a gente citou aqui, a gente pode se analisar. Porque conhecendo a nós mesmos, mas todo espírita fala as mesmas coisas, para ter paciência. Todo espírita fala que a gente tem que conhecer a si mesmo. Quando eu começar a me pacientar com as coisas que eu estou ouvindo, é porque é aquilo que mais eu preciso ouvir, é daquilo que mais eu tenho necessidade. Porque se alguém diz, eu comi um prato de feijão, eu fiz isso, eu comi isso, comi aquilo, e aquilo não me enche os olhos nem a vontade, é porque eu estou saciada. Então, enquanto nós não estivermos saciados das coisas que o Cristo nos ensinou, nós vamos estar correndo o risco de cair na tentação. E aí a gente vai lembrar da oração, né? Vai lembrar dessa oração. Então, quando a gente viver caridade, a gente não vai conhecer egoísmo. Nenhum caridoso é egoísta. Se fosse, não estaria praticando caridade, né? Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria melhor praticada. Se a caridade é melhor praticada, significa também distanciamento dessas chagas horrorosas que está lá atrás. A indiferença mata bons sentimentos. Então, nós não somos seres anormais. Nós não somos extraterrestres, não. Porque eu acho que por aí eu acredito em muitas coisas, mas também não é assim, não. Então, a gente tem que trazer para nós, para cada um de nós, esse sentimento de amor, de bondade, de misericórdia. Porque só assim a gente vai conseguir ajudar aqueles que não sabem caminhar sozinho e que dentro dessa capa do egoísmo vive aí destruindo os sentimentos, destruindo os relacionamentos, destruindo a vida, a maneira melhor de conviver com o seu semelhante, destruindo a sua grande e maior oportunidade de se transformar e dar. É dando que se recebe. Eu acredito muito nisso. É dando que se recebe. Quanto mais eu der, mais eu terei. Não é dar no sentido de eu vou dar porque eu dou com essa mão,
e vou mostrar. Não, de forma alguma. É dar naturalmente. Eu fiz porque eu quis, porque meu coração pediu. Eu preciso exemplificar, porque são nos exemplos que nós também crescemos. Porque um exemplo vai servindo para outro. E eu vou multiplicando aquelas ações tão necessárias ao bem-estar da humanidade, quanto ao meu próprio bem-estar. A caminhada é longa? Sim, a caminhada é muito longa. Mas a caminhada não é aquela caminhada sobre pedras que vai fazer com que os nossos pés passem a ficarem esfolados, sanguinolentos. Não, nós vamos caminhar lentamente, como se estivéssemos sempre subindo uma escada, degrau a degrau. Como diz, né? A cada dia, mais um passo. A cada momento, a sua vivência. A cada relacionamento, a sua construção. A religião está aqui, a doutrina dos espíritos, para nos beneficiar, através de tudo que ela nos proporciona. Reunião mediúnica, reunião de estudo, prática da caridade, fazermos campanha do quilo, visita aos leprosários, aos hospitais, aos presídios, né? Não julgueis, não julgando, porque a gente não pode julgar o que eu fiz na minha vida passada. Deus sabe, está lá, registrado. E no computador do plano espiritual ninguém deleta nada, está tudo ali. O que você vai fazer é fazendo desse lado positivo, o que era negativo vai apagando por si só. Enquanto eu estiver dessa minha caminhada aqui, batalhando pela minha transformação, que não é fácil, eu acho dificílimo, muito difícil a transformação. Mas aprendi na doutrina espírita que não existe o impossível para aquele que quer. Para aquele que crê em Deus, para aquele que vive dizendo para si, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Não é aquele que diz, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Não, aí eu já estou botando a maior grande dificuldade. Eu estou dizendo para mim que eu não posso, quando sou eu que animo meus próprios atos, quando sou eu que direciono sobre a minha mente, o poder que ele tem sobre as minhas ações, pensamento e vontade, um pensa e o outro executa, então eu sei que eu não posso. A doutrina espírita já me explicou sobre o espiritismo, sobre o egoísmo, sobre a falta de fé, sobre a não esperança em dias melhores. Como se pode viver sem esperanças? Aí eu gosto muito daquilo que o meu irmãozinho do plano espiritual me disse. Todas as vezes que pensar e quiser ter esperança, pense nela como uma chave. Porque eu perguntei, o que é a esperança? Se eu tocasse na esperança, ele disse, pense na esperança como a chave que abre todas as portas. Quando eu comecei a analisar isso, como eu analisei, anos depois, eu disse, é a verdade. A esperança é a chave. Porque enquanto tem esperanças, tem vida. A esperança é o que morre. Não morre nunca, porque se morrer a esperança, acabou tudo. A esperança é a vida. A esperança é aquele caminho que nos conduz ao plano certo, que nos direciona ao caminho ereto. É aquela fase que diz assim para a gente, eu posso, hoje eu vou tirar o dia hoje para fazer isso, como a gente em casa, né? Hoje eu vou tirar o dia para arrumar o armário. E aí a gente vai ver quantas coisas a gente pode jogar fora, quantas coisas a gente foi egoísta, guardando sem utilidade. Aí a gente vai ver que aquilo serve para fulano, que aquilo serve para Beltrano, e a gente vai começar a se sentir aliviado, porque juntou os sacos, as sacolas e disse, alguém vai fazer isso. Ah, mas eu comprei isso que eu gostei tanto. Não gostou, não usou porque não precisou. Então tem alguém que vai precisar. Então, uma coisa maravilhosa que eu vi também, diferente do egoísmo, são as criaturas altruístas, que são aquelas criaturas que nós todos devemos ser. Que é aquela criatura que tem prazer, tem alegria em ter atitudes solidárias, atitude de amor ao próximo, que tem, na verdade, que se dedica, que faz filantropia, criaturas que dizem, realmente eu acredito no que Francisco disse, né? No Francisco, que disse assim para nós, é dando que se recebe. E aí tem os 3 Franciscos, eu até vi lá a mensagem, os 3 Franciscos, ele diz, que maravilha, como eram e são sábios, porque onde quer que estejam, são sábios. E a gente começa a lembrar e pensar assim, Senhor, muito obrigada por tudo. Obrigada porque a gente tem saúde, a gente consegue falar,
A gente tem 2 pés e 2 mãos que funcionam. A gente pode ir e vir. Se a gente não tiver mais visão para ler, a gente pode pedir. A gente tem o lar, mesmo que não seja um palácio, pode ser até aquela tapera, mas é o nosso lar. É aquilo que nós merecemos. É a fase que os nossos espíritos precisam. E o que a gente tem é tanto amor, tanto amor, tanto amor, que não dá, a gente nem sabe agradecer, porque a gente aprendeu a pedir, só pedir. E quando é que a gente vai começar a agradecer? É preciso saber agradecer. Agradecer pela dor, agradecer pela tristeza. E eu aprendi muito quando eu tenho espírito, que de uns tempos para cá essa frase não sai da minha mente. A dor passa, a alegria passou, a dor também vai passar. A alegria, a festa, aquele momento de vibração passou, o de tristeza também vai passar. Tudo passa, porque nós não nascemos para sermos infelizes. Nós nascemos para construir a felicidade que começa aqui. Não é só do lado da felicidade do outro lado da vida. A vida é diferente. A felicidade é construída aqui e agora. A gente é feliz aqui e vai chegar lá transbordando de felicidade quando a gente entender de fato que nós vivenciamos e precisamos viver amor. Que Deus nos abençoe, que todos os lares aqui representados possam receber as visitas do plano espiritual. Se porventura houver um irmãozinho equivocado, que possa ser esclarecido, retirado dos nossos lares e que possamos dar a todos eles exemplos de amor e de bondade. Que Deus nos abençoe, que possa tirar de cada um de nós as dores, curar em cada um de nós aonde dói, seja no corpo físico ou seja na alma, porque só Ele realmente é o médico dos médicos. É realmente o Espírito maior que veio trazer para cada um de nós esses ensinamentos de luz. É aquela luzinha, não a luz que ofusca, mas aquela luz que vai iluminando lentamente o nosso caminho por onde passarmos. E por onde passarmos é sempre bom que a gente deixe a esperança, que a gente deixe a fé, que a gente deixe acima de tudo o amor. E dizendo, ame a Deus sobre todas as coisas. E ame a ti, e ame o próximo como a si mesmo, hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Leandro, pela oportunidade do trabalho de estarmos aqui. Esperamos que tenhamos dito o que precisávamos realmente ouvir. E cada um de nós, eu já citei até os livros onde nós podemos fazer as nossas pesquisas. Que Deus nos abençoe. E que muito obrigada, Senhor, pela oportunidade do trabalho e de estar aqui com vocês mais uma vez. Que Jesus nos abençoe. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, aos nossos anjos protetores, amigos, aos nossos anjos guardiães. Senhor, te agradecemos por tudo que tivemos. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela oportunidade desta encarnação, pela oportunidade que nos concede de a cada dia podermos nos melhorarmos. Obrigada, Senhor, por poder estar aqui, por poder ir e vir, por poder ver com os meus próprios olhos. Dai-nos a paciência, dai-nos a coragem de vivenciar os nossos momentos difíceis. Auxilia aqueles que não sabem caminhar sozinhos, ilumina a mente dos nossos parentes, de todos os enfermos. Visita, Jesus amigo, os hospitais do plano espiritual e os hospitais do plano material. Acolhei aquela mãe em desespero, aquele filho desorganizado, os espíritos endurecidos, equivocados, distanciados do teu evangelho de amor. Que possamos a cada dia te sentir, te ver e te vivenciar, porque é tão difícil, Jesus, para nós vivenciarmos ainda o teu evangelho. E já nos deste ele há tanto tempo, e que nosso Pai permitiu que tivéssemos tanta vida, tantas oportunidades. Que seja essa, Mestre amado, a oportunidade de ter de ti o ensinamento maior. De Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, a coragem, a paciência e a resignação diante da dor. Certo de que estás com todos nós e que conosco podemos ter em ti a verdadeira paz, o verdadeiro amor. Ciente do teu evangelho de amor, pedimos que ilumine esta casa de oração e trabalho, como todas as casas que são nosso ponto de apoio e de equilíbrio. E certo da tua misericórdia, pedimos a ti que nos abençoe mais uma vez, hoje, agora e sempre.